Bom dia e bem-vindos à apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2025, em que André Milanez, CFO da B3, comentará os resultados da companhia juntamente com Fernando Campos, Superintendente de Relações com Investidores. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participantes serão fornecidas. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, através do webcast. O replay deste evento estará disponível após o seu encerramento. Olá, eu sou Fernando Campos, do time de Relações com Investidores da B3 e sejam bem-vindos a mais um evento de resultados, em que eu e o André Milanez analisaremos os resultados do segundo trimestre de 2025. O André vai começar passando um panorama geral do trimestre. André, tudo bem? Tudo bom, Fernando? Bom, a gente teve um trimestre com um cenário macro sem grandes mudanças, com juros altos ainda aqui no Brasil e eventos de volatilidade pontuais impactados pelo cenário político. E nesse cenário a B3 apresentou resultados consistentes por mais um trimestre, fruto da nossa diversificação de negócios. A receita total da B3 cresceu 1% nesse trimestre em relação ao segundo trimestre de 2024, que foi impulsionado pelo bom desempenho de renda fixa e tecnologia, compensando um desempenho um pouco mais fraco de derivativos, que tinha, vale lembrar, como base de comparação, o trimestre com maior volume da história da B3, que foi o segundo trimestre de 2024. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o crescimento foi de 3%, com o melhor desempenho de renda variável. O lucro líquido da B3 atingiu 1,3 bilhão de reais nesse trimestre e o lucro por ação foi de 25 centavos por ação, o que representou uma alta de 13% na comparação com o segundo trimestre de 2024, o que reflete a execução dos nossos programas de recompra. O Fernando vai falar um pouco mais agora do desempenho operacional e eu passo alguns destaques financeiros a seguir. Fernando? Obrigado, André. Falando de mercados, em derivativos, o volume médio diário de contratos foi de 11,8 milhões de contratos, uma queda de 3% em relação ao segundo trimestre de 2024, com menor atividade nos mercados de juros e de índice, e como o André tinha comentado, uma base comparável forte. Os números aqui, eu acho que vale mencionar que a gente reduziu o tamanho do contrato do Bitcoin, e por isso a gente vai ver uma alteração nos números de ADV dos últimos trimestres. Por outro lado, a RPC, a receita por contrato, apresentou um crescimento de 3%, que foi em linha com a redução do volume. E falando do futuro de Bitcoin, ele contribuiu com 37 milhões de reais em receitas. E aqui vale a lembrança que a gente realizou alguns ajustes na margem requerida que vão impactar um pouco os volumes daqui para frente. E por mais um trimestre, os derivativos de balcão também apresentaram um bom desempenho, com crescimento tanto em emissões quanto em estoque. Então, a receita total de derivativos foi de 893 milhões, uma redução de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em renda fixa, continua performando muito bem e apresentou novamente um crescimento em dígitos duplos nas métricas operacionais quando a gente compara com o ano passado, refletindo o mercado de crédito privado mais aquecido e a busca por ativos ligados a juros no atual cenário, o que reforça a característica defensiva desse grupo de receita. Vale destacar aqui o crescimento de 23% no estoque de dívida corporativa. Falando agora de renda variável, a gente teve um crescimento de 9% no ADTV, que totalizou 26,1 bilhões de reais, e o turnover de 143% contra 136% no mesmo período de 2024. Esse comportamento foi parecido com os últimos trimestres, a gente tem visto o ADTV nessa casa já tem alguns períodos. Aqui eu acho que vale novamente destacar o desempenho dos BDRs, ETFs e fundos listados, que somados representaram 15% do mercado à vista. Em relação às margens, ao FII, como nos últimos trimestres, a gente teve um volume com uma representatividade ainda importante com exercício de opção de índice e formador de mercado. Então a gente teve uma margem que em linha com os últimos trimestres, mas abaixo do segundo trimestre de 2024. E a receita de renda variável representou 21% da receita total da companhia no trimestre. Em outros segmentos, nas soluções para mercado de capitais, a gente teve uma boa performance do DataWise+, que é uma ferramenta de analítica para o mercado de capitais. Em soluções analíticas de dados, eu acho que vale destacar que a gente teve um impacto do Desenrola no 2T24,
que impactou as receitas de veículos imobiliários, que teriam crescido se não tivesse esse impacto. E em plataformas e dados analíticos, a gente teve um crescimento de 14% na receita, principalmente nas verticais, com contribuições nas verticais de crédito, prevenção de perdas e seguros. Tecnologia e plataformas. Aqui tem o impacto do crescimento da indústria de fundos, principalmente de renda fixa, com reflexo na utilização, na tarifa de utilização, que impacta a linha de tecnologia, e o registro e estoque de cota de fundo, que impacta a linha de serviços de apoio ao mercado. Agora o André vai falar um pouco do restante do desempenho financeiro e dos avanços estratégicos da B3. André? Obrigado, Fernando. Bom, eu queria destacar mais alguns pontos. Eu acho que, primeiro, nas deduções da receita, a gente teve neste trimestre um impacto não recorrente que acabou reduzindo essa linha em aproximadamente 75 milhões. Esse impacto se refere a alguns créditos tributários acumulados de PIS e COFINS que foram reconhecidos nesse período e, consequentemente, reduziram aí as deduções da nossa receita. Nas despesas, a gente teve um trimestre em linha com o nosso planejamento, é importante destacar, com um crescimento que foi acima da inflação em relação ao segundo trimestre de 2024, mas como eu falei, já planejado e esperado, e que foi aqui impactado principalmente pela linha de processamento de dados, o que reflete uma melhor calendarização dos gastos que a gente está buscando para este exercício, buscando tentar aumentar a previsibilidade do comportamento desses gastos e reduzir volatilidade entre os trimestres. A linha de pessoal reflete o crescimento além do dissídio. Também a gente teve alguns custos aqui de adequação tributários que apareceram quando da incorporação de Neoway e Neurotech. Como resultado de tudo isso que a gente falou, nosso EBITDA recorrente totalizou 1,7 bilhão, um valor que representa uma retração de 3% em relação ao segundo trimestre de 2024, mas um crescimento de 4% em relação ao primeiro trimestre de 2025, com uma margem EBITDA que fechou aí quase em 70%, 69,8%. No resultado financeiro, vale destacar o impacto da atualização monetária desses créditos de PIS e COFINS que eu mencionei no início da minha fala, e que representaram aí cerca de 30 milhões de reais nessa linha. E também vale destacar nos impostos que este foi o primeiro trimestre após a incorporação de Neoway e Neurotech, e que a gente começou a utilizar o benefício fiscal gerado nessa transação, o que trouxe um impacto positivo de cerca de 40 milhões de reais no trimestre. Por fim, vale mencionar em métricas financeiras ainda o retorno aos acionistas, que foi de aproximadamente 580 milhões no trimestre, sendo 202 milhões em recompras e 378 milhões em juros sobre capital próprio. E aí, por último, para fechar, vale destacar o que a gente já vem falando nos últimos calls, que diz respeito à nossa agenda de produtos e de novos produtos. E durante este trimestre a gente teve o lançamento e o anúncio de diversos produtos voltados tanto para os investidores de varejo quanto para os investidores institucionais, e essa vai continuar sendo a agenda da B3 ao longo deste ano e dos próximos anos. Então vale aqui destacar os lançamentos de 2 novos futuros da família de cripto. A gente lançou os futuros de Ethereum e de Solana. Tivemos também o lançamento dos produtos ligados ao índice Ibovespa B3BR+, lembrando que ele é uma versão ampliada do Ibovespa, que incorpora a BDRs de companhias listadas fora do Brasil e outras ações. A gente teve aqui o lançamento dos futuros, do microfuturo de Ibovespa B3BR+, e de opções mensais e semanais também ligadas a esse índice. E tivemos também o futuro de ouro. Também tivemos os lançamentos de contratos de taxas de juros internacionais, incluindo os futuros de taxa de juros de México, de taxa de juros dos Estados Unidos e de taxa de juros da União Europeia. Como eu falei, esta vai continuar sendo uma dinâmica mais presente ao longo dos próximos trimestres deste ano. A agenda de produto continua bastante carregada e vai continuar sendo bem executada ao longo deste ano.
Acho que eram esses os destaques. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando sobre o botão abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mizrahi, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Marcelo, seu microfone já está liberado. Olá, pessoal, tudo bem? Parabéns pelos resultados. Perguntar assim sobre a parte da despesa, né? A gente viu realmente uma despesa bem comedida no trimestre, né? E aí acho que tem uma expectativa dela ter uma dinâmica de crescimento muito menor no segundo semestre, né? Mas mesmo quando a gente faz esses ajustes, né? O número realmente foi bom e dá alguma impressão de que o guidance, talvez o nível de despesa ele pode ser mais pro piso do guidance, né? Queria perguntar assim, são duas perguntas. Uma é sobre essa questão, né, da despesa, se vocês acham que a gente vai ter mais para o piso do guidance aí. E a outra questão é sobre a tabela de preços do terceiro trimestre, né? Como é que vocês estão vendo a tabela? Vocês acham que a tabela de fato já entrou, não entrou? Enfim, algumas perspectivas aí, se a tabela que estava definida, ela vai se manter e vai entrar aí no terceiro trimestre. É isso aqui, obrigado. Obrigado pela pergunta, Mizrahi. Vou falar da despesa e eu passo aqui para o Fernando comentar um pouco na parte da tabela de preço. Veja, então de fato a gente pode esperar uma desaceleração na taxa de crescimento, olhando na comparação com o ano passado para os próximos trimestres. Como eu falei no call anterior, eu acho que é importante a gente lembrar que o segundo trimestre a gente tem as pressões, principalmente ali do reajuste sobre a base de salários, dado o dissídio coletivo que ocorre agora no mês de agosto. Então, é natural que você tenha um segundo semestre um pouco mais carregado como resultado desse reajuste. Ainda está um pouco cedo para poder te afirmar ou a gente se comprometer com uma expectativa de entrega do volume de despesas na banda inferior do guidance. A gente vai trabalhar, obviamente, para isso, mas o que eu posso afirmar hoje é que a gente continua on track para entregar o guidance de despesas. Se houver espaço para a gente reduzir e trabalhar mais para o lado da banda inferior, a gente vai fazer isso, mas acho que neste momento eu não consigo dar este tipo de indicação para vocês, tá? Quer falar um pouco da tabela de preço? Vamos lá, bom dia, amizade, tudo bem? Falar um pouco da tabela de preço. Então, a gente está implementando agora não só o- a tarifação por fundo, né, por instituição, então, que é algo que a gente já tinha anunciado lá no ano passado. Então, entra assim no terceiro trimestre e a gente está fazendo alguns outros ajustes, que aí são ajustes que fazem parte de todo um pacote. Assim, vou só reforçar o que eu falei no call em inglês, que não devem ter um impacto significativo em receita e margem. Então, a gente está dentro da tarifação de listados, a gente de equities, a gente está criando um programa de HFT. Então, hoje eles quase todos operavam por via dos programas de formador de mercado. Eles vão ter um programa de HFT que é semelhante ao programa que a gente tem em derivativos. A gente está ajustando a tabela dos grandes não day traders. Então, a gente já tinha um programa para os grandes não day traders. Os grandes não day traders são basicamente as swap houses, né? São os bancos que tomam posição para cliente lá fora e entram aqui. Eles dão swap para o cliente e entram aqui no mercado à vista. Você tem esse grupo, você tem um terceiro grupo no próprio formador de mercado, que a gente também está fazendo alguns ajustes no formador de mercado, tá? Então, isso que a gente está fazendo na negociação de ações, a gente está mexendo fazendo esses quatro ajustes, todos entram agora. A gente não deve ter um impacto, mas aqui a gente está corrigindo distorção e dando a sensibilidade e a elasticidade para quem a gente acha tentando deixar a nossa precificação de uma forma mais inteligente. E junto com isso vem também, como foi anunciado no ano passado, a gente faz isso em conjunto com a correção das distorções que a gente tinha na custódia, na depositária. Então, hoje a gente vai ter uma equalização também na depositária, na tarifação.
você tinha os estrangeiros pagavam uma tarifa diferente, e agora a gente vai ter essa equalização na custódia. Então, tem algumas mudanças para acontecer. Quando a gente rodou aqui, os nossos cenários não tinham grandes impactos, mas, de qualquer jeito, é algo para a gente ficar atento para os próximos trimestres aí. Tá legal, obrigado, pessoal. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, pressione o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Guimarães, da XP. Por favor, Sr. Guimarães, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas e parabéns pelos resultados. Queria só esclarecer um pouco em relação à remuneração, né, dos acionistas. Acho que nesse TRI teve apesar de um lucro relativamente parecido com o TRI passado, acho que o montante distribuído foi um pouco menor, né? Tem algum motivo específico para isso? Vocês puderem dar alguma luz e como a gente pensar isso para frente? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Matheus. Não, acho que não tem nenhum motivo específico. Acho que a principal razão aqui tem a ver com a velocidade de execução do programa de recompra. Acho que, como eu comentei, no trimestre anterior, dado o nível de preço, tinha uma execução muito mais acelerada do programa de recompra. A gente continua recomprando a ação da companhia, mas num pace talvez um pouco mais moderado agora, que houve uma reação do papel. Eu acho que isso é o que explica um pouco dessa diferença quando você faz essa comparação entre períodos. A gente continua com o guidance de distribuir aí em torno de 100% do lucro líquido aos acionistas. O nosso guidance em relação a isso foi mantido. Então, pode ser que aconteça alguma equalização depois nos trimestres seguintes, mas essa é a expectativa. Então, não se alterou nada, eventualmente aqui alguma alteração só de timing, dado o instrumento que eventualmente a gente utilize para retornar esse capital aos acionistas, tá? Super claro, muito obrigado, André. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, pressione o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mishari, do Bradesco BBI. Por favor, Sr. Marcelo, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, vou aproveitar para fazer mais uma aqui. Sobre a questão dos processos, né? A gente tem visto no último resultado, né? A gente viu alguns bancos fazendo alguns acordos, né? De antecipação de pagamentos de processos, né? Primeiro, se existe alguma discussão, primeiro, se tem alguma atualização que vale a pena passar, né? Sobre a questão dos processos e, em segundo, se vocês tiveram também essa discussão para pagamento, para antecipação de pagamento, e se isso ainda pode ter, né? Nos próximos trimestres. Obrigado, Mizarri, pela pergunta. Olha, eu falei rapidamente, eu acho que sobre isso no call anterior, mas o que a gente tem hoje, principalmente em relação aos casos tributários, qual é o cenário que a gente tem hoje, né? Então, acho que é importante aproveitar aqui para relembrar um pouco desse tema. A gente saiu de uma exposição potencial com relação a esses casos, que era de cerca de 15 bilhões de reais há uns 18 meses atrás, para algo que hoje está perto de uns 4 bilhões de reais. Então, teve uma redução
significativa nessa exposição potencial. Isso é resultado das 2 vitórias que a gente teve, que extinguiram o terceiro e o quarto caso. A gente tem os 2 primeiros casos que atualmente estão sendo discutidos na justiça. Nesses casos, a gente já teve em um deles uma redução do valor em discussão por conta da extinção de parte das multas aplicadas. A gente espera obter uma redução semelhante em relação ao segundo caso, a gente está trabalhando nisso. E aí a gente tem o quinto caso, que é um caso de menor valor, mas que ainda está no CARF. Então, o que eu acho que tem de expectativas de desenvolvimentos aí nos próximos meses é essa discussão das multas sobre o segundo caso. A gente acredita que vai conseguir essa redução, dado que isso já aconteceu em relação ao primeiro caso. E aí você tem os processos caminhando na discussão judicial, o primeiro e o segundo, e o quinto caso com a discussão no CARF, mas eu acho que, de toda maneira, as 2 vitórias que a gente teve aqui, acho que nos colocam numa posição bastante confiante com relação a um resultado positivo em todas essas causas. E é por essa razão que eu acho que, na nossa visão, essa discussão de eventualmente ter algum tipo de acordo ou de programa de incentivo não seria conveniente para a companhia, tá? Tá legal se pudesse falar assim, a multa, né? Se você tiver nesse ganho, né, no entendimento das multas, o que pode ser de redução, né? Se de fato tivesse entendimento de que as multas são indevidas ou que o valor é menor. Essa redução, esse valor pode cair para uns 3 bilhões de exposição total. Então, estou falando de uma multa aí da ordem de bilhão de reais, tá? Isso está divulgado lá no nosso material também. Legal, obrigado, pessoal. Obrigado. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, pressione o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Milanez para as considerações finais. Por favor, Sr. Milanez, pode prosseguir. Obrigado. Bom, queria só agradecer a todos por participarem de mais um call de resultados da B3. Acho que a gente teve aqui mais um trimestre em que a diversificação do nosso modelo de negócios ajudou a entregar resultados bastante consistentes. A B3 continua comprometida aqui na sua agenda de produtos, de antecipar a necessidade, de ajudar no desenvolvimento do mercado brasileiro e de antecipar necessidades dos nossos clientes. Agradeço aqui a todos que se envolveram nessa divulgação de resultados e para o alcance desses resultados, a todos os acionistas e a comunidade pelo apoio. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana pela frente. Até o próximo trimestre. Muito obrigado. A apresentação da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.